começando aqui mais uma aula, essa é a nossa aula 37.1. O que a gente vai falar mesmo? Ah, galerinha, a aula hoje é muito 10, muito 10. Nós vamos falar sobre sucessões ecológicas, nós vamos falar sobre ambientes de determinadas espécies, conceitos dos aspectos ecológicos, só que essa aula vai ser tipo uma série. Vai ter a 1, vai ter a 2, vai ter a 3, é etapa. Então, meus queridos, para não ficar perdido aí, ó, começa hoje, depois vai vir a próxima e vai ser um link. Tem que prestar muita atenção na aula de hoje, ok? O tio vai tentar ficar mais calminho hoje, falar devagarinho, não interromper tanto a professora Tabita, que senão fica um auê aqui dentro, né não? Eu sei. E outra, galera, ó, ela tá vendo aqui, ó, não tô mentindo não, porque não dá pra ver aí, ó. Ó, vai arrepiar. Eu tô aguardando as fotos de vocês. Oh, cadê as fotos? Vocês querem que eu me ajoelhe? Ajoelha, professor! Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou aparecer aí de surpresa, Tatá. Vai. Eu vou tirar a foto, ninguém vai ver. Eu vou tirar a foto de vocês, vão fazer uma selfie comigo, eu vou voltar aqui e vou postar. É verdade, vocês vão ele ver faz, só. hein? Ó, que eu faço a doicura, hein? Ah, outra coisa. Um abraço aos professores presenciais aí, viu? Muito obrigado pela participação de vocês. É muito bom quando vocês entram em contato perguntando algo, sugerindo também. Eu gostei das sugestões que eu recebi durante essa semana. Professora Dolores. Então, eu só vou lá, Dolores. Mas eu vou esperar aí, porque ela vai estar providenciando as fotos dos estudantes dela. Ótimo, prof. Vamos começar? Vamos começar. Galerinha, de olho na tela. O feedback deles é muito bom, né? Gente, então a gente vai, desculpa. Aula 17.1. Aula. Nós vamos ver alguns conceitos de que, professora? Ecologia. Por isso a gente chama de ecologia parte 1. Aula. Ecologia parte 1. Vamos falar primeiro os conceitos. Isso aqui, galera, é muito importante. Por quê? Vai ter a 1, a 2, a 3. Esses conceitos têm que ficar bem claros, nítidos, para não causar confusão. É assim, o conceito é o mesmo. O entendimento depende de que áreas nós estamos falando, tá bom? E os aspectos ecológicos. Nossa, professor, só são 2 itens? São, mas tem muito assunto nesses 2 itens, tá bom? É verdade. Então vamos ver então os conceitos. Ecologia. Vambora! Gente, dentro dessa área da ecologia, a gente tem, assim como em todas as áreas, né, vários cientistas, vários pesquisadores contribuíram dentro, né, de suas respectivas linhas de pesquisas, de interesse. Então a gente viu nas outras aulas, a gente viu aí geneticistas, bioquímicos, químicos, físicos. Então todos esses estudiosos, eles contribuíram para que a ciência, cada dia mais, e ainda continuam, contribuindo para que ela avance. E aí a gente tem aqui um primeiro conceito, que nós estamos falando de ecologia, e aí a gente tem aí o conceito de ecologia. Você, meu querido aluno, já vai anotando aí para se familiarizar. Eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Alguns de vocês já têm algumas informações sobre isso, porque hoje na mídia, né, é o que repercute muito. Mas vamos lá. Então a ecologia, ela é a parte da biologia, então a biologia vai abarcar várias áreas, né? Então uma delas é a ecologia. A gente viu, tem biotecnologia, a gente viu tem genética, a gente viu tem zoologia, fisiologia, de plantas, de animais, anatomia comparada, enfim, vai uma infinidade de coisas. Que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. Então, como a gente está falando desde o início, do comportamento em relação aos organismos que estão presentes dentro de ecossistemas. A gente já falou de ecossistemas, né? Existem ecossistemas aquáticos, ecossistemas terrestres, e dentro desse ecossistema existem os elementos bióticos, você já viu também a definição anterior. Então, organismos vivos que são de espécie, da mesma espécie, e que vão se relacionar entre si, né? No caso da reprodução, do cuidado parental, se caso existir,
Enfim, e também essas relações entre indivíduos de espécies diferentes, tá certo? Para isso, a gente vai compreender um pouquinho do que seria, né, essa visão geral, e a gente vai ter uma parte aqui da aula falando sobre isso. Do menor, ou seja, de um organismo ou de uma situação menos complexa até a mais abrangente, tá bom? Não. Então, olha lá. Assim sendo, ecologia significa o estudo da casa ou o estudo do habitat de seres vivos. O termo foi usado pela primeira vez em 1866 por quem? Ernest Haeckel. Eu gosto de falar Haeckel. Ernest Haeckel. Vem da junção de duas palavrinhas, ó. Oikos, que significa o quê, professor? Significa casa. E logos, que significa? Estudo. Então, é o estudo da casa. Estudo da casa de quem, professor? O estudo da casa de toda e qualquer forma de organismos e as suas respectivas interações entre e com o meio. Tudo que está externo a ele, eles vão ter interações. E essas interações, elas são compreendidas e estudadas dentro da questão evolutiva aí. Vamos lá. A ecologia, vai lá, prof. A ecologia preocupa-se com o entendimento do funcionamento. Esse funcionamento aí a gente podia colocar dinâmica, né? Entendimento, mas dá mesmo, não está errado nisso aí, não. Sim. Funcionamento ou a dinâmica de toda a natureza. Assim como vários outros campos do estudo da biologia, ela não é uma ciência isolada. Isso aqui é muito importante, né? Ela não é isolada. A biologia é uma ciência que está interagindo com todas as outras. Para entendê-la, é necessário conhecer um pouco de evolução, genética, biologia molecular, fisiologia, anatomia, botânica. Tá aí, botânica? Tá não. Faltou então botânica, porque quando a gente lê isso aí tudo, parece só animal, né? Mas tem o lado vegetal. Perfeito. Tem a botânica. Vamos embora. E essa ecologia, para facilitar o estudo e a compreensão... Então, olha, subdivisões da ecologia. Então, esse estudo da casa, essa subdivisão da casa, do estudo da casa, só para reforçar para eles lembrarem que a ecologia é o estudo da casa, daquela dinâmica da casa. Casa como assim, professor? Uai, a casa ou o habitat do tamanduá, da tartaruga, o habitat da cutia, do jacaré. Então, todos eles, o habitat é como a casa. E, professor, é igual a casa lá em casa? É igual a casa na sua casa. Exemplo, todos esses animais, quando são filhotinhos igual a você, que você é um jovem, não paga imposto, não. Papai e mamãe colocam você num lugar seguro que é a casa. Só que a casa tem compartimentos. Por exemplo, o habitat da tartaruga pode ser que ela tenha que andar 2, 5 metros para ir para a cozinha dela, que é onde ela caça. Você não, só vai para alguns cômodos, que é onde você almoça, janta, que é a cozinha. Ok, então tem habitats. Tem lugares dentro da sua casa que você compartilha com outros, você interage. Os animais também fazem isso, você interage com o papai, com a mamãe, mas tem lugares que você não interage, que é no seu quarto, que é ali no seu... É reservado, aonde você tem seu lugar de... Como é? Que a gente fala? No meu lugar que... Quando você está no quarto, no lugar reservado da casa, é o seu cantinho, então, como você fala, é meio... Eu vou lembrar. Por exemplo, né? Você não entra no quarto do papai e da mamãe sem bater na porta. Aí você... Da sua intimidade. Não é isso? E isso é muito importante. Por que é importante, professor? Porque a gente vai construindo relações de respeito, limites. Assim também aonde? Lá no mato. Por exemplo, como é que eles fazem para fazer? Tem porta lá no mato? Não. Tem como bater na porta? Não. Como é que é o limite? Os animais vão lá e marcam com a urina deles. Ali é a porta e fala, olha, para os outros, o local de interação. Porque tem um local de interação. Não é para interagir. É o meu... Como é que fala? Lixo. Não, não entra.
no meu quarto de intimidade. só Aí quarto de intimidade, eles têm, reservado. eles me dizem assim, ó, seu local é daqui pra lá, daqui pra cá é onde eu demarquei. E é assim, é como a nossa casa, porque a nossa casa tem parede. Lá eles têm como soltar urinas ou feromônios para delimitar os compartimentos. Tá bom, volta. Perfeito, professor. Perfeito. Então, lá vamos essas subdivisões. De uma maneira geral, a ecologia pode ser subdividida em 2 tipos: a autoecologia e a sinecologia. Ok. Então vamos a esses 2 conceitos aqui. Olha só. A gente tem a autoecologia que você já vai marcando aí. Professor, eu sei que a ecologia é estudo da casa, das interações, e eu sei que essa ecologia ela pode ser subdividida em 2 partes importantes, que é a autoecologia. Então, a primeira parte. Nesse aspecto, volta-se para uma determinada, então todo o foco vai para uma determinada espécie ou indivíduo, analisando-se principalmente seu comportamento. Deixa eu mudar aqui de amarelo, que eu não gostei desse vermelho, não. Vamos embora. Eita, ficou foi. Determinada espécie e vai analisar o seu comportamento. Não é porque você está tremendo, não, porque ela está querendo mesmo colocar assim, tá? Destacar. E os mecanismos adaptativos que garantem a sua sobrevivência em determinado meio. Então, todos os aspectos, né, desse indivíduo, dessa espécie aqui, no caso aqui a gente tem uma representação da tartaruguinha. Engraçado que elas estão ali, ó, essa madeira, esse galho está ali dentro da água, que é o habitat dela, mas elas estão no momento que a gente chama de pegando, regulando essa temperatura. Elas estão pegando um solzinho para regular a sua temperatura, né? E aí, a gente sabe que nessa disputa aqui para estar exposto ao sol, ela já tem uma certa competição entre eles mesmos, né? Porque os que são os mais pesados, às vezes eles são às vezes mais ágeis, eles podem subir, e quando essa subida pode derrubar o outro menorzinho pode subir, ou então um menorzinho pode ser mais esperto e subir antes, derrubar o demais, e eles precisam vão procurar um local para poder estar fazendo essa regulação, porque são os animais pecilotérmicos, né? Então eles precisam estar dentro da água, precisam voltar ao ambiente terrestre, se expor ao sol para regular essa temperatura interna. Tudo bem? Então, todos os aspectos que focam somente a espécie, o indivíduo, é tratado aí dentro da autoecologia. Agora, quando a gente fala em sinecologia, o que a gente está falando? Ela já é uma análise mais ampla dos grupos de organismos que vão interagir entre si com o meio. Então, quando a gente tem essa interação de vários grupos, de vários organismos de espécies distintas, a gente vai lembrar aqui mais para frente, já a gente vai falar dele, mas a gente vai ter um aspecto da ecologia que a gente estuda também, que está aqui tratado dentro da sinecologia. Fica claro, portanto, que a autoecologia é a sinecologia, e a sinecologia detém-se sobre diferentes níveis de organização. Então, por que está falando assim, níveis de organização? Professora, que níveis são esses? Né? Como é que esses organismos, a nível de estudo, como é que a biologia, tratando-se de ecologia, vai organizar isso? Aí sabe o que vai lembrar, professor? Quando a gente vai falando lá de células, né? Níveis organizacional de células, as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, a gente também tem uma organização aqui quando a gente fala do ambiente, né, voltado para a ecologia. E é exatamente o que a gente vai estar falando aqui. É como você falou, por exemplo, quando eu estou falando, vamos lá, quando nós estamos falando, é bem denso aí. Quando você está falando assim, volta. Quando você está falando da autoecologia, eu estou falando de uma célula do fígado. Toda a característica só daquela célula do fígado. A autoecologia, né? A autoecologia. Toda a estrutura, características, o que ela faz, a função daquela célula. Isso. Do fígado. Aí se eu falar da célula do rim,
Aí eu vou falar todas as especificidades da célula do rim. Se eu falar do coração, a célula cardíaca, só as especificidades, então, daquela espécie. Vamos comparar. Quando eu falo tecido, eu falo órgão, eu estou falando da autoecologia. Função, dinâmica de todas essas células. Agora, quando a gente fala da sinergia relacionada ao órgão, é o sistema. o sistema Por todo. exemplo, todos eles são dependentes do rim. Porque o rim filtra tudo que é ruim, tudo que foi produzido no metabolismo e elimina. Para manter o quê? O fígado funcionando, para poder nutrir, levar os nutrientes para o fígado. Então, eles são dependentes. Então, a sinergia é mostrando que, apesar de dentro de um habitat, né, ter determinadas localizações, um nicho, lá depois a gente vai falar dessa especificidade, onde uma espécie habita, só que é autoecologia. Só que tem que levar em consideração que essa autoecologia, ela está interagindo com outras espécies, com características diferentes, mas o que é importante, um é dependente do outro. Isso é a sinergia. Por que é importante a gente ter essa compreensão e saber que existe essa dinâmica, porque a gente não existe esse isolamento. Olhos desatentos, tem que ficar com o olho muito atento. E quem tem essa visão atenta? O biólogo tem essa. E aí é a função do biólogo de alertar, né? De sinalizar. Exatamente. Por quê? Porque nós estamos falando disso, mas não estamos falando de um ser que é capaz de fazer isso, o homem. Nós estamos falando tudo de ecologia, mas não aparece o homem. Por quê? Porque na hora que aparecer o homem aí, ele é o fator que faz a interferência dessa cinecologia que depois pode alterar clima, temperaturas. Então, aí é muito importante isso aí. Calma aí, não deixa eu falar que não vou viajando, a gente vai sair do foco. Não, nosso foco é conceito. Para depois, quando a gente começar a falar sobre isso. Olha só, quando a gente fala de autoecologia, que está voltada para o indivíduo, né, para a espécie em si, por que é importante a gente trabalhar com ela? Porque quando a gente, por exemplo, vamos dizer que a gente encontrou, né, caminhando mata, e cantando. a gente encontrou uma espécie nova de pássaro, que foi ou de um primata, tá? Agora a personalização eu acho ótima. E aí o que acontece? Esse indivíduo agora vai ser o foco. Por quê? Ele não era conhecido. Eu não sei qual é a dinâmica que ele tem no ambiente. Aí eu pergunto pra você. Você falou do pássaro? Ássaro. Você falou do macaco? Aco. Você falou de duas coisas que estão separadamente na autoecologia, tem as suas especificidades, tem a sua característica, tem a sua formação assim, de agir. Se acontece alguma coisa com o pássaro, ássaro, ou acontece alguma coisa com o macaco, aco, pode interferir na cinecologia dessas duas espécies? Com certeza, porque eles estão conectados, gente. Não existe um organismo separado do mundo, a gente não pode. Olha, presta atenção, garotos e meninas. Não existe esse negócio de isolamento. Agora eu vou para a parte filosófica da vida. Isolamento não é uma coisa boa. Ah, professora, mas eu não gosto de fulano, eu não gosto de o quê, eu não gosto de conversar, todo mundo me reprime, todo mundo não sei o quê, blá, 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 blá. Deixe de dar desculpa. Faça-se presente em todo e qualquer lugar. Mesmo que você, às vezes, não consiga fazer uma interação 100%, mas de alguma forma você vai estar interagindo. Você precisa. Isso é vital para todo ser humano, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Continuando. Então, a gente estava falando de que, dentro da ecologia, a gente tem que avaliar ou estudar para facilitar sempre essa organização. A gente vai afunilando e aí a gente tem a organização a níveis de níveis, tá bom? Tá bom. Vai lá, prof. Níveis de organização em ecologia. O estudo de ecologia baseia-se em 4 níveis principais de organização que obedecem a um arranjo hierárquico que agrupa sistemas mais simples até os mais complexos. Veja os níveis estudados em ecologia. Ok. Nessa charge, chama? Você tem aí, ó. Porque tem algo, não é um desenho, é uma charge mesmo. Você tem aí um vegetal. Vegetal! Esse vegetal, ele está exposto ao sol.
E ali você tem, ó, eu acho que as gotinhas do primeiro aqui, né? Ele tipo tá transpirando, né? Tá mais magrinho. E aí ele começa a ficar encorpado, vai começando a... Tá vendo que ele tá transpirando mesmo? Ele vai começando a reter água, vai se tornando um indivíduo mais adaptado. E aí ele chega ali, eu acho um tufinho, sei lá de quê. E ele consegue driblar essa ação solar, né? Essa radiação aí, incidente sobre ele. E ele se torna um indivíduo adaptado. Então, quando a gente fala e resistente a algum fator, no caso o fator aqui, a radiação solar. Então, quando a gente pensa em um organismo, lá em qualquer ambiente, seja aquático ou seja hídrico ou terrestre, a gente tem que imaginar que esse organismo, ao longo do tempo, ele precisou passar por adaptações, né? E essas adaptações, alguns vão driblar bem, alguns não vão driblar bem, aí a gente tem aí o que nós falamos, já estudamos aqui sobre as ações da seletividade natural, né? A seleção natural, tá bom? Mas vamos conhecer esses níveis de organização. Então, o primeiro nível que nós temos, professor, é o organismo. O que é isso? São aqueles que apresentam as seguintes características: capacidade de extrair energia a partir de nutrientes, adaptação às mudanças ambientais e reprodução. Ok, então a gente está falando de um indivíduo capaz de estar num ambiente, num determinado ambiente, obter energia desse ambiente, ou seja, na forma de nutrição. Ele está adaptado aos elementos climáticos daquele ambiente e ele é capaz de se reproduzir, né? Vamos lá. E aí a gente tem a população. Aí a população é um conjunto desse primeiro organismo. Então vamos aqui. Vamos lá. Organismo, um jacaré. Organismo, uma galinha. Organismo, uma minhoca. Organismo, um pássaro. Organismo, uma abelha. Uma abelha. Agora, um conjunto do mesmo organismo. Então, óbvio que eu estou falando de uma espécie que vivem juntos, um grupo, né? E em uma determinada área, e reproduzindo-se entre si com outros de outras populações. Isso é população. Professor, eu queria entender um pouquinho. Vamos lá. Eu tenho uma população ribeirinha, que o ambiente, a característica daquele ambiente, no indivíduo ribeirinho é uma coisa, é uma casa que tem um ribeirinho. Só que aí isso é um organismo, o ribeirinho é um organismo. Agora, quando eu falo aquela comunidade ribeirinha formada por vários grupos da mesma espécie estão interagindo naquele ambiente, aí é diferente. É diferente. Perfeito. Perfeitíssimo, professor. Então, a gente começou Comunidade. de um organismo, passamos para vários indivíduos daquele mesmo organismo, daquela mesma espécie, e agora nós vamos ver que há interações com indivíduos de outras espécies. Comunidade. Tá? Que são as comunidades. Opa! Isso, a comunidade. Aqui na comunidade tem os ribeirinhos, que estão aqui próximo, mas é próximo da cidade. Então tem outra população, que tem outra, como é que fala? Dinâmica, outro fluxo. Isso a gente chama de... Tá, a gente tem as comunidades. Aqui na comunidade você pode perceber que você tem esse mamífero. Tem uma ave ali. Tem ave também, deixa eu identificar aqui. Tem esses indivíduos mamíferos. Você tem uma corujinha aqui, você tem até vegetais, uma não esqueça dos vegetais. Isso. Aqui, vegetais. Aves, Isso, certo? certo? Fora os insetos aí. Só que aí a gente tem que refletir uma coisa. Como eu falei assim da comunidade ribeirinha, por exemplo, você atravessa o Rio Madeira, ali é a comunidade ribeirinha. E está muito próximo. Quando você atravessa, que é a comunidade urbana. Quando você vai para o interior não, quando você vai para a zona rural de Porto Velho, nossa, parece, é totalmente diferente. Até o ambiente é diferente. Eles estão muito próximos, estão interagindo. Então são comunidades, até a vegetação muda.
Aí, o que a diferença da comunidade? E óbvio, não tem reprodução entre eles, como tem na população. Não tem reprodução, tem competição. Uma dinâmica diferente, competição. Exatamente. São palavrinhas que vão surgindo dentro da comunidade. E aí, quando a gente fala ecossistema, é a comunidade, que a gente não colocou nela, a comunidade e os fatores abióticos, ou fatores climáticos que envolvem. Exatamente. A gente já viu o que são os fatores abióticos, né? Então, quando a gente fala desse conjunto de comunidades e relacionando essas comunidades aos elementos abióticos, você tem os ecossistemas. E ali a gente tem os naturais, né, professor? Lá no fundo, ó. O fogo, né? Sim, caiu um raio, tem isso chuva. Aqui tudo, excluindo o homem. Tudo isso, nós estamos falando, pessoal, quando a gente fala de ecologia, exclui o homem. Não pode incluir o homem. Por quê? Porque o homem, querendo ou não, ele é um fator que traz o quê? Uma interferência. Não é mais, ele é natural. O ecossistema é natural. Deixa de ser, aqui é o natural. Você lembra quando a gente, acho que é no segundo ano que a gente fala sobre fisiologia? Então, quando a gente está estudando fisiologia, a gente estuda como é o natural, como é que é o normal, sem nenhum tipo de doença. Então a gente pode repetir, quando a gente coloca o homem, ele já é uma doença, ele interfere. Mesmo que seja minimamente, ele interfere. Então, por exemplo, professor, no ecossistema, eu vi o fogo. Quando, pessoal, você fala de um incêndio na floresta, um incêndio no ecossistema, que ele é natural, ele não é nem benéfico, nem maléfico. Ele é o fluxo da interação entre os fatores abióticos que vai pôr à prova a capacidade daqueles organismos que estão ali de sobreviver e manter a sua descendência. É uma coisa, é natural. Por exemplo, a chuva, a tempestade, ou a alteração dos rios quando ocorre de forma natural. Como assim, professor? Caiu um galho, caiu uma árvore, alterou... Abriu uma clareira, mas foi um processo... Aquilo ali é um processo natural onde todas aquelas populações de micro-organismos agora que estão naquele rio ou que estão naquele solo que foi queimado, por exemplo, queimou um trovão, pegou uma árvore, derrubou, pegou fogo. Os micro-organismos daquele solo vão começar a fazer o processo de decomposição e trazer de volta. Natural, é normal aquilo ali. Normal não, é um fluxo ecológico. Agora, quando vem a interferência do homem, aí assim, a dinâmica de recuperação é diferente. Tão agressivo que ele é. E aí, por último, a gente vai ter a biosfera, que é o nível mais amplo e autossuficiente que corresponde, tirando o homem, que corresponde a todos os seres vivos do planeta, abarcando as relações deles entre si e com o meio ambiente. Então, presta atenção, a gente saiu de organismo, meu Deus, esse vermelho está me perseguindo. Saiu de vermelho, saiu de organismo, foi para a nível populacional, depois para várias populações vão formar a comunidade aqui, que vão estar presentes em um ecossistema terrestre, aquático, enfim, e todas esses ecossistemas vão estar ali embutidos na biosfera. Então, o que a gente tem que entender quando a gente fala de biosfera? Biosfera, existem ecossistemas diferentes. E aí, o que a gente tem que entender em relação a isso? É que qualquer evento abiótico que ocorra lá no Canadá, vai proporcionar uma dinâmica, tanto dos rios, dos mares, dos oceanos, e vão conseguir fazer com que essa dinâmica de clima se mantenha. Da biosfera, nós temos regiões que, vamos lá, que tem as 4 estações, regiões que não tem as 4 estações, e se mantém essa dinâmica. Mas aí quando a gente coloca o homem,
Aí a gente vai ver que é um fator que, quando ocorre a intervenção do homem dentro de algum determinado ecossistema, aí quando a gente for ver a biosfera, por que está tendo aquela chuva, aquele tornado, aquele ciclone? Por uma interferência climática que o homem fez lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na Argentina, que vem várias ondas, inundações, tornados. Isso pode. Uma coisa que o homem faz ali, em determinado ponto norte, lá no outro ponto sul, pode ser afetado. Estudos têm relatado, prof, que o degelo que está lá nos polos. Só que aí está o fator que está ocorrendo onde? É a queimada na Amazônia. Se não é na Amazônia, é onde? É a indústria soltando dióxido de carbono com aquelas fumaças das suas chaminés. E ao passar do tempo vai afetando aonde? Lá na Antártica, lá nos polos. Então, mas professora, mas foi aqui no Brasil. E como mas é porque. Mas só que a gente vai falar na aula. São anos e anos. A gente vai falar na aula, não anos e anos, não, professor. Está acontecendo muito mais rápido, muito mais acelerado. Só um instantinho, prof. Essas massas de ar, elas vão transportando mais rapidamente. Esse processo está muito mais acelerado e alterando as composições e alterando toda a dinâmica lá dos polos. O que os biólogos que existem lá, que estão realizando pesquisa lá, estão relatando isso, que está acontecendo muito rapidamente. Não, tá? Não, calma aí. É assim, ó, a gente tem que pegar o início. Não é que está acontecendo rapidamente. O início. Lá no início, você não vê os fatores. Você não vê. É como a gente falou assim para você, olha, as pessoas, quando estão fazendo algo errado aqui, a nossa geração não vai ver. Quem vai ver é a geração que está lá na frente. Nós já morremos. Aí as pessoas que estão, as próximas gerações, vão falar assim, olha, está acontecendo isso aqui, está sinalizando, aí ninguém vê nada, aí essa geração morre e vem outra. Aí acha que isso já está sendo acelerado. Não é, já vem de antes. Exemplo, plástico lá no Polo Sul, plástico na geleira. Por quê? Veio antes. Agora, para poder amenizar, vai levar tempo. Desde o dia que eu nasci, já faz muito tempo, a gente fala que plástico está matando as tartarugas, matando os animais. Sempre falam isso, sempre falam. Só que hoje, que eles descobriram, não é mais matando a tartaruga. Está tendo plástico no gelo, eles fazem aqueles negócios, jogam. Eles têm uma técnica, parece que estão coletando solo. Vai lá, aí estão de microplásticos. Aí, o que está acontecendo agora com esse negócio de microplástico? Antes, qual era o problema? Eram as tartarugas que confundiam os plásticos. Então, não é que aumentou, está acontecendo rápido. É porque, para parar essa interferência, requer anos. Lembra? Requer anos. Lembra quando a gente fala assim, a gente não colocou o homem. Ocorreu um incêndio natural, ela se recupera rapidamente. Quando é natural, quando é interferência do homem, aí que o negócio tem que explicar para esse pessoal que quando a interferência do homem, ela não se recupera tão rápido como ocorre uma interferência natural. As interferências naturais são mais rápidas e dinâmicas. Okay. As interferências do homem levam anos e anos e anos. Mas o processo está acelerado. Vamos embora. Ao menos durante uma fase do seu desenvolvimento, do ciclo de desenvolvimento, a ecologia vai, então, abarcar todos esses fatores aí abióticos. A água, o fogo, a radiação solar, a temperatura, o solo, o clima, o vento e, obviamente, os seres vivos que estão embutidos aqui, tá bom? E aí a gente falou aqui dos fatores abióticos, nós já descrevemos eles para vocês, né? Nós temos várias interações aí, processos de decomposição, processos de combustão, queima. Então, todos esses eventos aí que têm essa interação entre o homem e o ambiente, eles estão normalmente ocorrendo, né, um ciclo aí. E dentro desses elementos abióticos, a temperatura, a pressão atmosférica, a existência de ventos, né, os ventos planetários, a umidade, pluviosidade, luminosidade, todos esses elementos eles vão estar interagindo intrinsecamente com esses organismos vivos e vão permitir que essa dinâmica ocorra naturalmente. Como os elementos químicos também, a quantidade relativa dos diversos elementos presentes tanto na água e no solo. Então,
qualquer uma das alterações, por exemplo, aqui como a gente está vendo essa fábrica liberando, né, realizando o processo de combustão, liberando produtos químicos, então o ar vai estar recebendo os elementos químicos que vão estar se precipitando ali ou se infiltrando no solo ou indo diretamente para a água. Aí tem o ciclo da água que a gente vai falar também durante essa unidade. Enfim, toda essa dinâmica vai ser comprometida, tá? E as interações, existem as interações interespecíficas. Professor, o que é mesmo as interações interespecíficas? Olha aí, predação, competição e parasitismo e os fatores alimentares. Ok. Então, ela vai ocorrer entre indivíduos de espécies distintas. E aí, a gente vai falar aqui, mostrar esse esqueminha para vocês terem ideia, né? Então, os fatores ecológicos podem ser de vida, bióticos, ou sem vida, abióticos, né? E eles vão contribuir com formas distintas para que esses fatores estejam atuando e se expressando. Então, vamos ver quais são os fatores de atuação. Olha lá. Eliminando certas espécies dos territórios e, consequentemente, intervindo na distribuição geográfica, modificando as taxas de fecundidade e de mortalidade das diversas espécies, provocando migração, agindo na densidade das populações, atuando sobre ciclos de desenvolvimento, favorecendo o aparecimento de modificações adaptativas, hibernações, estivação e reações fotoperiódicas. Então, tudo isso aqui vai influenciar as formas de vida e as relações que esses organismos estão exercendo em cada ambiente onde eles estão presentes. A gente fala de hibernação em animais lá que estão em regiões de baixas temperaturas, né? Fotoperiodismo, a gente vai ver isso aí também em relação aos vegetais, né? Então, todas essas migrações, tudo isso aqui são as formas de atuação que esses fatores bióticos e abióticos vão estar interferindo nessa dinâmica. Mas a gente também, ali tem, ó, provocando migrações, agindo na densidade das populações. E as formas de expressão? Na distribuição geográfica dos seres vivos, na localização das espécies em seus habitats, na densidade da população, nas atividades vitais dos seres vivos, transpiração, respiração, crescimento, fecundidade, gerações anuais, ritmo biológico, na eliminação de substituição das espécies. Foi? Desculpa. Espécies pelo espaço. Ok. E aí esses fatores abióticos estão divididos em climáticos, edáficos e hídricos. Obviamente, climáticos em relação ao clima, edáficos em relação aos solos, hídricos em relação à água, os recursos hídricos. E aqui a gente tem uma imagem para a gente tentar entender como é que funciona esse ciclo, né? Essa organização e essa variação de clima em relação aos lugares e espaços, aos continentes que nós temos no nosso planeta. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver o globo terrestre. E esse globo terrestre, ele vai apresentar... Deixa eu botar agora a vermelhinha. Deixa eu ver. Tá. Nós temos aqui, ó, bem no centro a linha do Equador. E a 30 graus norte e sul, nós vamos ter o que a gente chama de regiões onde você vai ter diferença de temperatura. Na linha do Equador, pela localização, a incidência solar perpendicular faz com que haja uma temperatura, uma região de temperaturas muito mais elevadas do que nas extremidades, né, norte e sul, a 30 graus ali. Nessas latitudes, 30 graus norte e sul, você vai ter temperaturas mais baixas, né? E o ar vai estar mais frio. O que acontece então? A gente tem... Deixa eu apagar aqui. A gente vai ter, então, nessas regiões, como a temperatura... elas são mais baixas, regiões mais frias, as moléculas estão todas compactadas, apertadinhas. O que vai acontecer? A tendência é elas procurarem um espaço onde a temperatura ou as massas de ar estejam mais livres. Então elas vão essa região da linha do Equador. Então a gente chama de zona de convergência, né? Os ventos ali vão trazer essas massas de ar
para essa região. Chegando aqui na linha do Equador, o que vai acontecer com essa massa de ar que estava fria? Ela vai chegar aqui, vai receber uma temperatura e vai se aquecer e reter umidade. Retendo umidade, ela vai condensar e precipitar nessa região. Então, é uma região onde chove muito. Ela carrega, retém a umidade e descarrega toda essa umidade. Só que essa massa de ar ela vai ter que retornar. E ela acompanha o contorno aí do nosso planeta. Então, ela vai voltar justamente para essas extremidades aqui, voltando para 30 graus norte e 30 graus sul. Então, isso vai causar uma diferença na dinâmica da vegetação e, obviamente, essas regiões extremos aqui do Equador são as regiões desérticas, porque o ar está carregado de temperaturas mais de ar seco, tá? Então, galera, olha aqui. A gente vai, tá? Dar continuidade na nossa revisão, a gente vai pontuar alguns pontos importantes aqui durante essa aula. Tudo bem? Te aguardo.